Capítulo 28. Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas os justos são tão confiantes como um leão. Quando há transgressão no país, há uma sucessão de príncipes. Mas com a ajuda de um homem de discernimento e conhecimento, o príncipe permanecerá por muito tempo. O pobre que defrauda os humildes é como a chuva devastadora que acaba com todo o alimento. Os que abandonam a lei elogiam quem é mau, mas os que obedecem à lei ficam indignados com eles. Os maus não podem entender a justiça, mas os que buscam a Jeová podem entender tudo. Melhor o pobre que anda na sua integridade do que o rico que segue caminhos corruptos. O filho que tem entendimento obedece à lei, mas quem é amigo de glutões desonra seu pai. Quem aumenta a sua riqueza por meio de juros ou lucros injustos, acumula-a para aquele que mostra favor aos pobres. Quem se recusa a dar ouvidos à lei, até mesmo sua oração é detestável. Quem desvia o justo para o mau caminho, cairá na sua própria armadilha, mas os íntegros herdarão o que é bom. O rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que tem discernimento o vê como ele realmente é. Quando os justos triunfam, há grande glória, mas quando os maus sobem ao poder, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões não será bem-sucedido. Mas aquele que as confessa e abandona será tratado com misericórdia. Feliz o homem que sempre está vigilante, mas quem endurece seu coração sofrerá calamidade. Como o leão que ruge e o urso que ataca, é o governante perverso que domina sobre um povo indefeso. O líder que não tem discernimento abusa do poder, mas quem odeia o lucro desonesto prolongará sua vida. O homem atormentado pela culpa de sangue por ter tirado uma vida será fugitivo até a sepultura, que ninguém o ajude. Quem anda de modo íntegro será salvo, mas quem segue caminhos tortuosos cairá repentinamente. Quem cultiva seu solo se fartará de pão, mas quem se empenha por coisas sem valor se fartará de pobreza. O homem fiel receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não continuará inocente. Não é bom mostrar parcialidade, mas talvez um homem faça o que é errado por um pedaço de pão. O homem invejoso corre atrás de riquezas sem saber que a pobreza virá sobre ele. Quem repreende um homem achará por fim mais favor do que alguém que usa a língua para bajular. Quem rouba o pai e a mãe e diz, isso não é errado, é parceiro do homem que causa ruína. A pessoa gananciosa provoca discórdias, mas quem confia em Jeová prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas quem anda em sabedoria escapará. Quem dá aos pobres não terá falta de nada, mas quem fecha os olhos para eles receberá muitas maldições. Quando os maus sobem ao poder, o homem se esconde, mas quando eles morrem, os justos se tornam muitos. Capítulo 29. O homem que continua obstinado depois de muita repreensão será arruinado de repente, e não haverá remédio. Quando os justos são muitos, o povo se alegra, mas quando os maus governam, o povo geme. Quem ama a sabedoria alegra seu pai, mas quem anda com prostitutas desperdiça sua riqueza. Por meio da justiça, o rei dá estabilidade ao país, mas o homem que procura suborno leva o país à ruína. O homem que bajula seu próximo arma uma rede para os pés dele.
A transgressão do perverso é um laço para ele, mas o justo grita de alegria e exulta. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas os maus não se importam com isso. Homens que se gabam incendeiam a cidade, mas os sábios acalmam a ira. Quando um sábio entra numa controvérsia com um tolo, há exaltação e zombaria, mas nada é resolvido. Homens sanguinários odeiam quem é inocente e procuram tirar a vida do justo. O tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio continua calmo e a mantém sob controle. Quando o governante dá atenção a mentiras, todos os seus servos são maus. O pobre e o opressor têm isto em comum: Jeová dá luz aos olhos dos dois. Se um rei julgar os pobres de modo imparcial, seu trono estará sempre seguro. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança deixada solta causa vergonha à sua mãe. Quando os maus se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e ele lhe trará descanso e dará grande prazer a você. Quando não há visão, o povo fica sem controle, mas os que obedecem à lei são felizes. Um servo não se deixará corrigir só com palavras, pois, embora ele compreenda, não obedece. Você já observou um homem que fala de modo precipitado? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Se um servo é mimado desde jovem, ele acabará se tornando um ingrato. O homem que facilmente se ira provoca brigas, e quem é propenso à ira comete muitas transgressões. A arrogância do homem o humilhará, mas quem é humilde de espírito terá glória. Quem é parceiro de um ladrão odeia a si mesmo. Ele ouve a convocação para testemunhar, mas não relata nada. Tremer diante de homens é uma armadilha, mas quem confia em Jeová será protegido. Muitos buscam uma audiência com um governante, mas é de Jeová que se obtém justiça. O homem injusto é detestável para os justos, e quem anda no caminho reto é detestável para quem é mau. Capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque. A mensagem importante que ele transmitiu a Itiel e a Ucal. Sou mais ignorante do que qualquer outro, e não tenho o entendimento que um homem deveria ter. Não aprendi a sabedoria e não tenho o conhecimento do Santíssimo. Quem subiu ao céu e depois desceu? Quem ajuntou o vento na palma das mãos? Quem embrulhou as águas em sua roupa? Quem estabeleceu os confins da terra? Qual é o nome dele e o nome do seu filho, se é que você sabe? Toda declaração de Deus é pura. Ele é um escudo para os que se refugiam nele. Não acrescente nada às palavras dele, senão ele o repreenderá, e ficará claro que você é um mentiroso. 2 coisas eu te peço. Não me negues isto antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem pobreza nem riquezas. Dá-me apenas a minha porção de alimento, para que eu não me farte e te negue e diga: quem é Jeová? Nem fique pobre e roube, e desonre o nome do meu Deus. Não calunie um servo diante do senhor dele, senão ele amaldiçoará você e você será considerado o culpado. Há uma geração que amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que não foi purificada da sua imundície. Há uma geração que tem olhos tão arrogantes e um olhar
tão orgulhoso. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos maxilares são facas. Eles devoram os humildes da terra e eliminam os pobres do meio da humanidade. As sanguessugas têm 2 filhas que gritam mais, mais. Há 3 coisas que não ficam satisfeitas, 4 que nunca dizem chega: a sepultura e o ventre estéril, a terra sedenta de água e o fogo, que nunca diz chega. Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes de águia. Há 3 coisas que estão além da minha compreensão, 4 que eu não entendo: o caminho da águia nos céus, o caminho da serpente sobre uma rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Há 3 coisas que fazem a terra tremer, 4 coisas que ela não pode suportar: um escravo que se torna rei, um tolo empanturrado de comida, uma mulher odiada que é tomada como esposa e uma serva que toma o lugar da sua senhora. Há 4 criaturas que estão entre as menores da terra, mas são instintivamente sábias. As formigas não são criaturas fortes, ainda assim preparam seu alimento no verão. Os procávias não são criaturas poderosas, mas fazem sua casa nos rochedos. Os gafanhotos não têm rei, mas todos eles avançam em fileiras. A lagartixa gruda em tudo com as suas patas e entra no palácio do rei. Há 3 coisas que andam de modo impressionante, 4 coisas que são impressionantes ao se mover: o leão, que é o mais valente dos animais e não recua diante de ninguém, o galgo, o bode e o rei acompanhado de seu exército. Se você foi tolo e enalteceu a si mesmo, ou se planejou fazer isso, ponha a mão sobre a boca. Pois assim como bater o leite produz manteiga e apertar o nariz faz sair sangue, assim também atiçar a ira provoca discussões. Capítulo 31. Palavras do rei Lemuel. As palavras importantes que sua mãe falou para o instruir. O que devo lhe dizer, meu filho? O que, filho do meu ventre? O que, filho dos meus votos? Não entregue o seu vigor às mulheres, nem siga caminhos que destroem reis. Não é apropriado para os reis, ó Lemuel, não é apropriado para os reis beber vinho, nem para os governantes dizer: onde está a minha bebida? Para que não bebam e se esqueçam do que foi decretado e neguem os direitos dos humildes. Dê álcool aos que estão morrendo e vinho aos que estão amargurados. Que eles bebam e se esqueçam da sua pobreza, que não se lembrem mais da sua desgraça. Fale a favor de quem não pode falar. Defenda os direitos de todos os que estão morrendo. Fale por eles e julgue com justiça. Defenda os direitos dos humildes e dos pobres. Quem pode encontrar uma esposa capaz? Seu valor é muito maior do que o de corais. Seu marido confia nela de coração, e a ele não falta nada de valor. Ela o recompensa com o bem, não com o mal, todos os dias da sua vida. Ela obtém lã e linho e tem prazer em trabalhar com as mãos. Ela é como os navios de um mercador, de longe traz o seu alimento. Também se levanta enquanto ainda é noite, para dar comida aos da sua casa e porções às suas servas. Ela decide obter um campo e o compra. Planta um vinhedo com o resultado do seu trabalho. Ela se prepara para o trabalho árduo e fortalece seus braços.
Ela vê que seus negócios são lucrativos. Sua lâmpada não se apaga à noite. Suas mãos seguram a roca de fiar. Suas mãos pegam o fuso. Ela estende a mão ao humilde e abre as mãos ao pobre. Ela não se preocupa com os da sua casa quando neva, pois todos eles usam roupas quentes. Ela faz as suas próprias colchas. Sua roupa é de linho e de lã roxa. Seu marido é bem conhecido nos portões da cidade, onde se senta entre os anciãos do país. Ela faz roupas de linho e as vende, e fornece cintos aos mercadores. Ela se veste de força e esplendor, e olha para o futuro com confiança. Ela abre a boca com sabedoria. A lei da bondade está na sua língua. Ela vigia as atividades da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido se levanta e também a elogia. Há muitas esposas capazes, mas você supera a todas elas. O encanto talvez seja falso, e a beleza talvez seja passageira. Mas a mulher que teme a Jeová receberá elogios. Que ela seja recompensada pelo que faz, e que seja elogiada nos portões da cidade pelas suas obras. Que bom que você chegou até aqui. Sergipe, gostaram do vídeo? Deixe seu like, comenta e compartilha com amigos e parentes. E Sergipe, inscreva no canal Renovando o Caminho.